Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nesse momento vamos estar orando ao Senhor, fechamos nossos olhos. Santo Deus Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais um culto que se inicia nesse momento. Nós pedimos, Senhor, que você esteja conosco, Pai, durante o decorrer de todo esse culto, Senhor. Nós invocamos a Tua presença no nosso meio, Pai. Que você esteja falando conosco através da Sua Santa Palavra, nos confortando através dela, Pai. E nos convencendo que cada vez mais nós somos falhos e nós necessitamos do Senhor a cada dia, Pai. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos estar lendo o Salmo de número 19. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, e vamos estar lendo o Salmo de número 19. Todos juntos. Salmos de número 19. E vamos estar lendo todos em uma única só voz. Todos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que muito ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilados suaves. Além disso, por ele se admoeste o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agora, irmãos, voltamos aos nossos cenários, então vamos estar entoando o hino de número 33. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de
forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo que é forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hino 42. Hino de número 42. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador,
Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Em Salmos, capítulo 51, versículo 10, nos diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Seguindo esse versículo, irmãos, esse é o momento que nós vamos estar no momento de contrição, de oração silenciosa, pedindo a Deus perdão pelos pecados. Então vamos estar em alguns instantes orando ao Senhor individualmente, confessando a Ele cada falha que cometemos. E depois de alguns instantes eu quebrarei o silêncio, agradecendo a Deus pelos pecados perdoados. Oremos. Santo Deus, Pai, nós, mais uma vez na Tua presença, Pai, estamos diante de Ti, te pedindo, Senhor, perdão por cada falha, por cada pecado que nós cometemos, confiando na Tua grande fidelidade para com nós, pois sabemos que o Senhor nos perdoa a partir do momento que nós nos arrependemos verdadeiramente. Sabemos que o verdadeiro arrependimento é aquele que nós buscamos nos distanciar do pecado, buscamos fazer que o pecado só seja uma coisa acidental nas nossas vidas, mas não uma prática, Pai. Então, nós pedimos perdão e já te agradecemos pela sua santa fidelidade, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, continuando louvando com os hinos, vamos nesse momento entoar o hino de número 47. Hino de número 47. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó
Nesse momento, continuando louvando ao Senhor, vamos entoar 3 cânticos. Convido o grupo para fazer parte. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso
só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Nesse momento, convido o nosso reverendo José Wellington, que vai estar trazendo a mensagem.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus. Eu convido a vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5, versos 22 a 33. Como os irmãos bem sabem, nós estamos no mês da família. E o nosso tema é família, uma instituição criada por Deus. Convido a lermos a palavra de Deus, irmãos. No capítulo 5 de Efésios, verso 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tentando a purificação por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não o bastante, vós, cada um de peça também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Oramos, irmãos, pedindo a Deus a direção da sua palavra. Eterno Deus, grandioso Pai, nesta noite, Santo Deus, queremos te pedir, ó Pai, a graça de podermos compreender a tua palavra. Não queremos mais do que isso, Santo Deus, queremos apenas te servir, ó Pai, recebendo de ti o discernimento e aplicando os teus ensinamentos a cada dia nas nossas vidas. Sabemos, ó Pai, como é difícil, ó Pai, se submeter aos teus mandamentos, aos teus ensinos. Mas o teu amor, ó Pai, que foi tão grande, que enviou o seu Filho para nos resgatar e nos tirar, ó Pai, de uma situação que jamais poderíamos sair, e nos deu um coração novo. É sobre este coração, ó Pai, que eu te peço. Nos desarma, Santo Deus, que possamos aprender e enxergar com os teus olhos cada obstáculo, cada situação das nossas vidas. Nos ensina, ó Pai, nos capacitando em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nosso tema hoje, sendo o terceiro, o papel do cônjuge no casamento e família. E Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 23, nos mostrou
esta grande responsabilidade que é casamento. Nós sabemos, irmãos, que casamento não é uma brincadeira. Casamento é algo sério. Porque foi uma instituição formada, decretada, instituída por Deus. E aí, irmãos, eu quero dizer, as coisas não foram feitas aleatoriamente. A Bíblia estabelece papéis específicos e distintos para o esposo e a esposa, que devem ser entendidos com exatidão e cumpridos. Identificar papéis no casamento é rejeitado por um grupo misterioso que busca controle por uma nova ordem mundial. É centro de diversas conspirações na nossa cultura. Eles falam do casamento como um relacionamento 50% a 50%. Quando, na verdade, meus amados irmãos, a Bíblia nos mostra, Deus nos mostra que o casamento é um relacionamento de 100% a 100%. De cada um com papéis distintos. Não há casamento sem papéis. Todo casamento se estabelece em algum tipo de relacionamento social ou organizador. Deus estabeleceu os papéis de marido e mulher no casamento. E Deus deu resposta para o papel de cada um. Então, Deus já determinou essas coisas, já formou essas coisas. Os papéis e respostas bíblicas são essenciais para o casamento ser o que Deus quer que seja. Então, o homem precisa aprender a colocar as verdades de Deus no seu coração. E como famílias de Deus, nós precisamos servir ao Senhor com toda a retidão. E Hebreus, capítulo 13, verso 4, é a própria palavra de Deus que nos fala, que nos alerta. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Veja, irmãos, o papel específico do marido, segundo determinado por Deus. Então, essa determinação não é algo fabricado pelo homem, mas uma determinação de Deus. Ele é o cabeça da casa, da família. O próprio verso nos mostra isso. Nos ilustra com esta grande verdade. Quando a gente lê o verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, sua função essencial é ser o líder servo. Será que dá para a igreja entender isso? O líder servo. Cristo é o líder do seu corpo. Ele ama a igreja. Então, veja que Cristo é o líder do seu corpo e ele ama a igreja. E já lemos esses versos, dos versos 25 a 29. Mostra este amor, mostra este papel. Então, o papel da cabeça não é uma posição que detona superioridade, mas uma função que exige trabalho. A cabeça funciona por amor ao corpo. Está aqui nesses versos, irmãos, que foi lido. O marido deve padronizar sua liderança, segundo a liderança de Cristo. Assim é o papel do marido. Ele precisa entender isso. E Marcos 10, 42 a 45 nos mostra isso.
que Jesus era um líder servo. Então eu preciso ser o cabeça da minha família, da minha casa, mas nesse contexto de ser um servo, líder servo. Há um ditado que diz que servo que não serve não presta para ser servo. E é uma grande verdade, irmãos. Esse ditado popular. Então veja em Marcos 10, 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muito. Esse é o papel do marido. Esse é o papel do esposo. Ser servo. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é algo maravilhoso. Porque esta palavra nos mostra a verdadeira posição de um líder familiar. Aquele que vive para fazer a vontade de Deus. Ser um líder, servo, não significa tornar-se um líder dominador, tomando todas as decisões sozinho, ou controlando os outros, para que ele possa atender às suas próprias necessidades. É o que mais estamos vendo hoje, irmãos, dentro do casamento, dentro dos relacionamentos que não são cristãos. Mas nós estamos vendo isso predominando, nascendo, quebrando os princípios da vontade de Deus dentro da igreja. Homens dominadores, que não aceita ouvir, que não aceita a conversa. Como esse relacionamento irá ser duradouro, irmãos? Só existe uma parte. Ser um líder servo. E aí eu quero chamar a atenção das palavras do Senhor Jesus em Marcos 10, 42 a 45. E aí ser esse líder servo significa assumir a responsabilidade geral pela direção da família, física e espiritual, moral e material. Isso é uma das coisas que está morrendo no seio da igreja. O líder, ele não convoca mais aos ensinamentos da palavra de Deus. Antes ele é convocado. Atender às necessidades de sua esposa e família. Esse é o papel do marido. Atender às necessidades. Cuidar de sua esposa para que ela possa se tornar tudo que Deus quer que ela seja. O marido negar a si mesmo, se entregar à sua esposa e família. Aqui eu vou fazer uma explicação, irmãos. O marido toma a iniciativa em casa para ser o líder espiritual, tornando mais fácil para sua esposa seguir sua liderança. Então veja a importância do esposo. Meus amados irmãos, veja o Salmo 128, versículo de 1 a 4. É a própria palavra de Deus que nos ensina. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Todo o trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma vidreira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme
ao Senhor. Esse é o princípio bíblico. Para quem quer viver uma vida em submissão à palavra de Deus. Porque se desobedecermos a este princípio, irmãos, o casamento, depois de algum tempo, ele será canseira e canseira. Brigas e desavença. Por quê, irmãos? Por falta de uma submissão aos princípios da vontade de Deus. Se ele não ensina, ela não aprende. Então, precisamos analisar, irmãos, a resposta específica dada por Deus à esposa. Falamos, irmãos, sobre o papel específico do marido, segundo a determinação de Deus, dizendo que ele é o cabeça da casa, o cabeça da família, ele é o administrador. Agora, irmãos, vamos ver a resposta específica dada por Deus à esposa. Submissão. Palavra difícil, irmãos. Submissão. Porque a maioria das pessoas, principalmente os esposos, não entende o que é isso. E a maioria das esposas também não entende. Tem muitas mulheres dentro da igreja que se escravizam, porque diz que tem que ser submissa, mas não entende a questão da submissão. Então veja essa resposta. No verso 22, irmãos, ao verso 24, a palavra de Deus nos diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, ela vai ser submissa ao marido como ela respeita ao Senhor. Como ela é submissa na igreja. Verso 23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O verso 24 diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Deu para os amados irmãos entender a relação que há entre Cristo e a igreja, entre o marido e a esposa? Dá para você entender agora o contexto da família espiritual, vivendo os padrões da vontade de Deus? Ela voluntariamente se coloca sobre sua liderança. Voluntariamente se coloca sobre sua liderança. Submissão não é o seu papel, é sua resposta ao papel do marido como servo e líder, como líder e servo. Como eu vou ser submisso aonde o meu parceiro não é submisso? Não exerce essa função, quebra esses princípios. Então, ela voluntariamente se coloca sobre sua liderança. Submissão não é o seu papel, é sua resposta. Ela é submissa, ela está dando a sua resposta ao papel do marido como líder e servo. Então, a submissão encoraja seu marido a cumprir seu papel como seu líder servo. Sua submissão como a liderança do marido, em última análise, é uma questão entre a esposa e o Senhor. Ela vai obedecer, porque ela vê que o obedecendo, ela está obedecendo a Deus, obedecendo a Jesus, sendo fiel àquele que é o cabeça da igreja. Efésios 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O dever da esposa, no verso 22 e 24, é muitos, e em muitos casamentos, há uma luta pelo poder. Paulo aqui fala diretamente para as esposas. Esposas, submeta-se. Então, a palavra submissão significa organizar sua vida em sujeição a outra. Essa parece ser
uma demanda difícil. Mas não é fácil, irmãos. Mas devemos lembrar que a submissão é um atributo cristão, não apenas feminino. Ah, eu sou do sexo feminino, eu tenho que ser submissa. Irmãos, isso é um atributo dos cristãos, de um crente. Você é crente, então você precisa se submeter a Deus. Então, no versículo 21, a palavra de Deus nos diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então descobrimos que devemos nos submeter uns aos outros. A última parte desse verso é particularmente problemático, como ao Senhor. É a última parte do verso. É problemático, como ao Senhor. Em outras palavras, Deus quer que as esposas se submetam aos seus maridos da mesma forma que ao próprio Senhor. Assim como você obedece a Deus, a palavra de Deus está dizendo que obedeça ao seu marido. Devemos confiar no Senhor e em sua palavra, para não nos conduzir do jeito errado. A palavra de Deus não é o problema. Nossa compreensão é que poderia ser o problema. E aqui eu não poderia deixar de explicar também, de fazer uma explicação. Como a igreja está sujeita ao seu líder, Jesus Cristo, a esposa também está sujeita ao seu líder, o marido. Observe que o marido é o salvador do corpo. Isso significa que ele é o protetor, o preservador e o protetor da esposa. Meus amados irmãos, ele é responsável por ela para com Deus. Como Cristo é responsável pela igreja. Deus colocou as mulheres em uma posição exaltada, não inferior. Não inferior, irmãos. Mas nossa mentalidade moderna fez parecer antiquada. Então o homem é para bater na mulher, o homem é para escravizar a mulher não tem direito de nada a não ser escrava. Isso não é verdade. E há muitos crentes escravizando suas esposas. E ele está errado. Porque ele precisa amar a palavra de Deus. Veja, irmãos, o papel específico do dever do marido determinado por Deus. Do verso 25 a 33. Maridos, veja o recado. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Será que você tem noção da gravidade da desobediência a este mandamento? O que foi que Cristo deu à igreja? Ele foi à cruz. Ele morreu. Então eu preciso valorizar o meu casamento. Eu preciso acreditar no casamento. Marido, amai vossa mulher como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Veja a importância da palavra. Já o verso 27 nos diz: para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo, se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela, cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Verso 31 diz: eis porque deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Verso 33 diz: não obstante, vós, cada um,
de pé também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ambas as partes, irmãos, são iguais. Às vezes, podemos pensar, ser esposa é mais fácil. Tudo que o marido tem que fazer é amar. E o que isso significa, irmãos? O marido deve amar sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Se você não conhece o papel que Cristo fez pela sua igreja, esse grande amor que ele derramou, jamais você vai poder compreender a palavra de Deus. Vejam, meus amados irmãos, o amor do marido é para se igualar ao amor de Cristo em seu sacrifício. Pesado isso, né? Mas é a realidade. E se entregou por ela. Isso significa dar poder a outro. É o oposto do egoísmo. Nós não podemos ser egoístas no nosso casamento. Ele precisa ser respeitado pela palavra de Deus. Cristo, irmãos, era o Deus onipotente em carne. Todavia, ele se entregou para ser crucificado por causa do seu amor pela igreja. Então, o princípio cristão do alto sacrifício está bem documentado nas Escrituras. Jesus dá uma lição objetiva em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos. E aí ele diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou, o Senhor é mestre. Vos lavai os pés também, vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dá para os amados irmãos entender que o Senhor Jesus, ele veio servir. E no meu casamento, eu preciso ser um líder servo. Servo. Não é entrar naquele contexto que tem no mundo, né? Você é um dominado, né? Não, irmãos. Para o crente isso não existe. Essa palavra para o crente não existe. Por quê? Porque ele é submisso aos princípios da vontade de Deus. Então, em Mateus 20, Jesus diz a seus discípulos: qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Então, as Escrituras não dão a nenhum marido o direito de abusar de sua posição de liderança. Não dá o direito dele ser desonesto, dele ser adúltero. Lhe dá o direito dele ser um líder verdadeiro, fiel, que ame sua esposa como a si mesmo. Os versos 26 e 27, nesses versos, vimos uma verdade especial. O marido tem a responsabilidade de ajudar sua esposa a desenvolver-se pessoalmente e espiritualmente. Que verdades, irmãos. E aí o verso nos diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Verso 27 diz: para apresentar a si mesmo, igreja, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. O marido deve ser um líder, ajudá-la a se tornar mais semelhante a Cristo. E aqui, meus amados irmãos, eu concluo dizendo: como deve funcionar no amor satisfatório? O verso 30 a 33, esses 3 versos concluem as instruções para os maridos. Eles são uma soma dos princípios anteriores. Por isso deixará o homem
a seu pai e sua mãe. A união matrimonial traz satisfação aos participantes. É o plano de Deus para a maioria das pessoas. O casamento, como a união de Cristo com a igreja, é uma união misteriosa. Mais do que uma instituição humana e jurídica, a igreja é um mistério, é um complexo humano divino. Assim como Jesus é o homem e Deus perfeito, a sua igreja assemelha-se a ele e é também humana e divina. Aí está o mistério, irmãos, que jamais poderíamos compreender nesta vida, mas é real. O casamento traz satisfação física e satisfação emocional. Isso traz uma satisfação espiritual também. O casamento é o veículo divino de Deus para responder muitas das necessidades dos seres humanos. Que Deus abençoe o casamento. Que você possa acreditar no casamento. E que possamos ensinar aos nossos filhos a importância do casamento. Que Deus nos abençoe. E eu convido agora o nosso irmão Mateus. Então, irmãos, nós estamos finalizando mais um culto. E para encerrar, como já é de costume, nós cantamos mais um canto para finalizar. Antes de cantar, nós como grupo aqui, como jovens, queremos também parabenizar todos os jovens presbiterianos, pois sabemos que o terceiro domingo do mês do mês de maio, é comemorado o Dia do Jovem Presbiteriano. Então nós queremos parabenizar cada um, que Deus abençoe a vida de cada um. Então vamos louvar o Senhor para encerrar. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouve acusações do meu tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas o meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus.
É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. E o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Boa noite a todos e até o próximo domingo.